Gestão hídrica, fundamentos e a política brasileira. Olá! Hoje nós vamos falar mais sobre a água e seu gerenciamento. Este assunto é relevante e toca a vida de todas as pessoas. A água é um recurso vital e conhecer as políticas que regulam o seu uso nos possibilita defender os nossos direitos. Olha à direita o nosso escopo de apresentação. Uma introdução, a gestão brasileira dos recursos hídricos, fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, infrações relacionadas ao uso da água, Plano Nacional de Recursos Hídricos, saneamento no Brasil, Dia Mundial da Água e a soberania dos estados. E no final, umas considerações. Este vídeo é patrocinado pela Esquimó Ar-Condicionado, uma empresa especializada em soluções de climatização desde 2007, atuando na prestação de serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em sistemas de ar-condicionado e exaustão. Como um recurso fundamental para a sobrevivência, atividades econômicas e ecossistemas, a água ocupa papel central para a estabilidade política e social entre países e territórios. A crise climática é primariamente uma crise da água. De acordo com o IPCC, aproximadamente metade da população mundial sofre com severa escassez hídrica em algum período do ano. A gestão dos recursos hídricos é uma importante ferramenta política e social nacional, onde, além de administrar a qualidade e quantidade hídrica, também são gerenciados os conflitos pela água e regulados os seus usos. O Brasil apresenta um longo histórico de atuação e legislação relacionada à gestão hídrica. O Código das Águas, de 1934, centralizava as decisões sobre gestão de recursos hídricos no setor elétrico, que precisa da água para geração de energia. A Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa política possui caráter descentralizador e participativo, pois integra as esferas federais e estaduais na gestão das águas e propõe a criação dos comitês de bacia hidrográfica. Os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos são: a água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. A bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada. A Política Nacional de Recursos Hídricos é uma lei moderna que criou condições para identificar e arbitrar os conflitos pelo uso das águas no âmbito administrativo. Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos são a melhoria das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas em qualidade e quantidade, a redução dos conflitos reais e potenciais de usos da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos, assegurar a água para gerações futuras, prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos e a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante. A Lei das Águas torna a gestão dos recursos hídricos democrática. Ela inova com a instalação de comitês de bacia hidrográficas que une poderes públicos nas 3 instâncias, usuários e sociedade civil na gestão de recursos hídricos.
O comitê deve funcionar como um fórum em que um grupo de pessoas com diferentes visões e atuações se reúne para discutir sobre o interesse comum, o uso da água na bacia. Você tem conhecimento de comitês de bacia na região que você mora? Procure saber e participe. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composto pelas seguintes instituições: Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, comitês de bacia hidrográfica e agências de água. Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos são planos e estudos sobre recursos hídricos, enquadramento dos corpos de água em classes, outorgas dos direitos de uso da água, cobrança pelo uso de recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos. O acompanhamento da evolução da gestão dos recursos hídricos em escala nacional é feito por meio da publicação do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que faz um balanço da implementação dos instrumentos de gestão no país. Infrações e penalidades presentes na Política Nacional de Recursos Hídricos. Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização dos recursos hídricos sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Infringir normas estabelecidas no regulamento da lei e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Você sabia que no Brasil temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos? Já estamos em nosso segundo plano. O primeiro plano foi elaborado em 2006 e durou até 2021. Em 2022, foi lançado o segundo Plano Brasileiro de Recursos Hídricos a partir de um longo processo participativo, com prazo até 2040. As instituições brasileiras, em especial a ANA, trabalham para a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, voltada à segurança hídrica e ao bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Um desafio complexo e possível, com resultados concretos. Com o intuito de ampliar suas tratativas, a ANA lançou, em 2023, o Pacto pela Governança das Águas, um compromisso político de alto nível, firmado com a adesão voluntária por parte dos Estados, que objetiva fortalecer a relação institucional entre os entes federativos, aumentando a cooperação para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação dos serviços de saneamento e da implementação da política de segurança de barragens. Agora, vamos falar mais um pouco sobre saneamento. Aproximadamente 45% da população brasileira não tem seu esgoto tratado e 16% não tem sua água tratada, o que nos mostra a urgência da universalização dos serviços. Por que o Brasil ainda está atrasado na área de gestão das águas e saneamento? O país possui um relevante arcabouço legal, institucional, científico e humano direcionado para estes temas. Alguns estados são referências positivas, mas ainda temos muita desigualdade nestas áreas. Por exemplo,
Comparando a região norte com o sudeste, na região norte, 86% da população não tem esgoto tratado, enquanto na região sudeste o percentual de pessoas sem tratamento de esgoto é de 18%. Precisamos que as ações de governança estruturada e participativa sejam ampliadas para todos os estados e municípios brasileiros, o que depende de capacitação, transversalidade e ação coletiva. Como já mencionado, um desafio complexo, porém possível, concreto. A água é fundamental para a paz no planeta Terra, pois a seca não segue fronteiras. O Dia Mundial da Água, dia 22 de março, é uma data relevante porque celebra este elemento essencial. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico lançou o tema de 2024. A água nos une, o clima nos move. Juntamente com a jornada de atividades e lançamentos de relatórios importantes. Já as Nações Unidas, UN Water, lançou o tema de 2024, Water for Peace, Água para a Paz. A água e a soberania dos Estados. A incapacidade de um governo em fornecer serviços básicos de água pode levar à deslegitimação das instituições do Estado e desencadear agitação social, especialmente quando há insegurança alimentar, elevado desemprego e migração interna. Esta instabilidade também pode afetar as relações internacionais, especialmente se houver falta de cooperação transfronteiriça em matéria de recursos hídricos partilhados. Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo dependem de água que atravessam fronteiras nacionais. 153 países compartilham rios, lagos e aquíferos com seus vizinhos e destes, apenas 24 países têm acordo de cooperação sobre a água compartilhada. As palavras não são suficientes para mostrar o tanto que a água é importante em nossas vidas. Poderíamos ficar racionalizando, como já o fizemos, para transmitir na comunicação verbal o seu grande valor. Mas é desnecessário porque todas as pessoas de diferentes idades e crenças sabem sobre a significância vital da água. Todo mundo sabe o que a água faz quando está em falta. A aridez não é compatível com o bem viver. Viver em locais sem água demanda, literalmente, muita energia. Que possamos cuidar da água para as próximas gerações. Nós agradecemos a presença de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. Programa de Ecologia Integral da Escola Ideal. Esquimó ar-condicionado.